pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vou contar pra vocês como eu organizo minhas leituras e como eu faço resenhas. Então, algumas pessoas me pediram um vídeo sobre como eu organizo minhas leituras. A primeira foi a Lari, do blog Papo de Historiadora. Depois veio minha amiga de São Paulo, do tango, que é a Carol Scheidecker. E depois a Mari e o Menchi, que também me pediram para fazer esse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 4 categorias. A primeira é como eu escolho o que eu vou ler. A segunda é como eu marco os livros que eu estou lendo. A terceira é como eu faço as minhas resenhas. E a quarta é como eu registro as leituras. Vamos lá. Primeira categoria é como eu escolho o que eu vou ler. Primeiro, as coisas de estudo da pós-graduação eu não escolho, obviamente, né? Eu tenho que ler o que os professores nos passam. Então esses aí eu já organizo a leitura de acordo com o que eu vou precisar para fazer as atividades, né? Mas falando em lazer, livros de ficção ou mesmo livros técnicos que eu quero ler por conta própria, meu primeiro critério para escolher é ler o que eu estou com vontade. Esse é o primeiro, é o que mais funciona para mim. Eu estou muito afim de ler aquele livro, vou lá e leio. Simples assim. O segundo critério que eu posso usar para escolher um livro é se ele se encaixa em algum dos projetos que eu faço. Projeto de leitura. Aliás, eu fiz um vídeo sobre os projetos de leitura em andamento que eu tenho aqui no canal. Vou deixar o link aí para vocês. E tem mais um jeito pelo qual eu posso escolher algum livro, que é um jeito mais aleatório, que é a TBR Jar. A ideia é eu colocar em papeizinhos os nomes de cada livro que eu tenho na estante que eu ainda não li e sortear para diminuir esse número de livros que eu tenho e não li, né? A segunda categoria é como eu marco os livros que eu estou lendo. E aí existe uma infinidade de maneiras. Depende do livro. Geralmente livros de não ficção eu não costumo marcar. Tem gente que gosta de marcar, por exemplo, frases que achou impactantes ou coisas assim. Eu não gosto, porque eu acho que fica um pouco descontextualizado. O César, que faz parte do Cabine Literária, fez um vídeo falando mais ou menos isso. Como as pessoas tiram algumas citações de contexto e isso perde o que você tinha no livro. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. O nome do vídeo é Eu Odeio o Pequeno Príncipe, alguma coisa assim. Eu também acho que perde o contexto. Tipo assim, escrever uma frase do Grande Sertão Veredas e citar embaixo que é a frase do Guimarães Rosa. Tá bom, a frase é dele, mas na verdade aquela frase foi dita num contexto por um personagem. Ou seja, a frase é do Riobaldo e não do Guimarães Rosa. Não sei se isso incomoda vocês também, eu fico um pouco... Mas enfim, o que eu faço é marcar com post-its. Na verdade, eu prefiro usar essas flags que vendem. E eu ainda faço uma coisa bizarra, eu corto as flags em 3, porque eu acho essa daqui muito grande. Então eu corto, ela fica fininha desse jeito e marco os trechos que eu acho que eu vou utilizar depois. Seja para fazer resenha, seja para pesquisa, assim, às vezes eu quero usar um trecho em sala de aula, então eu marco. Então, por exemplo, esse daqui é o Arquipélago, primeiro volume, do Lendo, o Tempo e o Vento. E eu marquei, ó, 2 flagzinhas, porque provavelmente eu quero falar sobre isso com vocês no diário de leitura. E aí eu faço o seguinte, eu coloco a flag logo acima do início da frase que eu quero ler. E eu deixo pra fora só uma pontinha pra poder não ficar muito pra fora também, né? Com livros mais técnicos, a coisa muda de figura. Aí eu risco e rabisco o livro, que são livros mais de estudo, né? Então a minha ideia é facilitar uma segunda leitura que eu possa vir a ter. Eu sou uma pessoa que tem memória muito visual. Então eu lembro das coisas que eu risquei, que eu mudei de cor. Eu lembro da posição que eu anotei alguma coisa. Eu posso não lembrar da coisa que eu anotei, que é o que eu mais preciso lembrar. Mas eu lembro onde é que ela estava. Então na faculdade eu meio que desenvolvi um sistema de grifar os textos sem que eu precisasse de muito material. Eu uso só lápis e marca-texto. Geralmente eu gosto de, com lápis, riscar com régua para não ficar muito torto, né? Mas se não tiver também, vai só o lápis. Então eu vou pegar de exemplo aqui o Grande Massacre de Gatos. E ó, o meu sistema é o seguinte, que pessoal de humanas tem mania de grifar todo o texto, né? Eu também. Então para não grifar tudo, eu fiz assim.
As partes mais importantes de todas, as que eu preciso ler, preciso reler, eu grifo com o marca-texto inteiro. Bem grossinho, para ficar destacado. As partes que eu acho que são muito boas e que se eu tiver tempo eu releio, eu grifo com o marca-texto, mas ele deitado, a ponta fica deitadinha, então o grifo fica mais fino. E as partes que eu acho que são complementos para esses pensamentos mais fortes, eu grifo a lápis. Então, a lápis, o grifo fininho e o grifo grosso. É doideira? É, fazer o quê? É o jeito que eu arranjei de não precisar usar muitas cores, um código de cores muito grande, às vezes também eu esqueço. Então assim eu acho que dá pra perceber. Quando o grifo é grande e forte, é o mais importante. Quando o grifo é menor, é importante. E quando o grifo é a lápis, é um complemento do pensamento. E tem uma outra técnica que eu uso, que tem sido bem importante pro blog, pro canal, que eu uso para marcar os livros, que na verdade é fazer cadernos de anotações sobre as coisas que eu quero lembrar daquele livro. Nesses cadernos eu coloco o título do livro, por exemplo, esse daqui é o Vidas Secas, e eu anoto coisas que eu quero falar. Por exemplo, aqui eu coloquei os trechos que eu acho que seriam legais ler para vocês, ou colocar no blog, que no blog eu sempre coloco um trecho inicial, né? Depois eu anotei, onde tem a descrição do Fabiano, personagem. Depois eu anotei um pensamento que eu tive a respeito dos personagens, impressão de leitura mesmo. Então assim, eu anoto várias coisas e eu anoto em tópicos para poder na hora de escrever ou de falar em vídeo, acompanhar. Por isso que eu fico baixando os olhos na hora que eu tô gravando o vídeo. Eu tenho que, aliás, tentar fazer menos isso, mas eu preciso de um guia na hora de falar, na hora de escrever. E esses cadernos me salvam. Eu tô com dois, esse daqui já acabou. Agora eu tô usando esse daqui menorzinho. O bom é que dá pra carregar na mochila, né? E esse aqui eu tô tentando organizar um pouquinho melhor do que o outro. O terceiro tópico é como eu escrevo as resenhas, como eu faço as resenhas. Eu acho que eu comentei no último vídeo de leituras do mês que eu preciso anotar as coisas que eu quero falar enquanto eu estou lendo o livro. Ou logo depois que eu terminei. Senão eu esqueço. Foi o que aconteceu com o Irmão Alemão, né? Eu acabei não anotando nada e ficou por isso mesmo. Por isso que eu não fiz um vídeo separado. Então eu uso com certeza esses cadernos. Ou então eu escrevo direto no blog, tá? Também pode acontecer. E eu procuro falar sempre sobre algumas coisas que eu acho que seria de interesse das pessoas que querem ler esse livro ou que nunca ouviram falar sobre ele. Que é falar um pouquinho sobre o autor, falar um pouquinho sobre o enredo. E aí eu não dou spoilers, porque eu detesto receber spoilers. Como vocês sabem, um dos meus grandes problemas é criar expectativa. Então quanto menos expectativa eu criar, melhor. Eu quero saber o mínimo possível da história que me desperte a curiosidade dela, né? Eu gosto de falar sobre os personagens, sobre a narrativa, ou seja, como é que é a linguagem do autor, como é que é o estilo que ele escreve. E aí, pra mim, a parte mais importante da resenha é a minha opinião, são as impressões de leitura que eu tive, como é que foi a minha experiência de leitura e comentar alguns detalhes marcantes que eu gostaria de lembrar depois. Porque o que acontece é que eu esqueço muita coisa depois que eu leio o livro, assim. Eu acho que os vídeos e as resenhas escritas me ajudam a fixar algumas coisas importantes. Gente, só lembrando que esse é o jeito que eu faço resenha, tá? Eu não sei se tá certo, eu não sei se existe um jeito certo, mas é o que eu procuro nas resenhas dos outros também. Eu quero saber um pouquinho do autor, um pouquinho da história, mas principalmente eu quero saber o que a pessoa achou da leitura. O quarto tópico é como eu registro as minhas leituras. Eu tenho uma maneira virtual de registrá-las, uma maneira material e uma maneira mais analítica. E eu faço sempre as três. Sempre não, a maioria das vezes. No dia que eu termino de ler o livro, eu entro lá no Scoob e no Goodreads, que são duas redes sociais de leitores. Lá tem vários livros disponíveis e você digita o nome do livro, ele aparece e você marca como lido. Aí eu coloco lá a data que eu terminei e a classificação que eu dou pro livro. No Scoob, que é uma rede social brasileira de leitores, eu só marco com estrelas os livros que eu dou 5 estrelas, e se o livro for favorito eu também marco.
No Goodreads eu já dou o número de estrelas que eu acho que foi mesmo. Não sei por que um eu faço e no outro não, mas é assim que eu faço. O segundo jeito é anotar num caderno. E esse caderno às vezes me salva de lembrar as coisas que eu li, lembrar a data que eu li e tal. Eu dividi esse caderno em 4 partes, coloquei os post-its, ó, livros 2015. E a primeira parte são os livros lidos. Então eu coloco lidos, o mês, janeiro, e aí eu vou anotando sempre o título do livro, o nome do autor, a data que eu terminei, o número de estrelas que eu dou. E aí eu posso colocar alguma coisa do lado, por exemplo, resenhei, favorito. Favorito geralmente eu coloco aqui, ó. Por exemplo, essa estrelinha significa que o livro é favorito. E assim por diante, ó. Fevereiro, março, abril, e assim vai. É assim que eu sei certinho a ordem dos livros que eu li, quando eu li, quantas estrelas eu dei. Nesse caderno eu registro não só os livros lidos, mas também os livros recebidos, que são essas outras 3 abas. Essa aba laranjinha é de parcerias, e vocês sabem, eu tenho parceria só com o Grupo Editorial Record. E aí eu coloco livros que foram recebidos, seja de cortesia, ou seja, livros que eu não pedi, eles mandaram, seja de parceria, são os livros que eu requisitei e eles me mandaram. Depois tem a aba de presentes, são livros que eu ganho de presente de amigos ou familiares. E aí eu escrevo o nome do livro, o autor, de quem que eu ganhei e a data. A data específica eu não coloco, eu coloco só o mês. E a última aba, tensa, é dos livros comprados. Um monte, né? Aí eu coloco o nome do livro, não coloco o autor, coloco o preço que foi, e aqui do lado eu coloco onde foi a compra. Amazon, estante virtual e assim por diante. Assim eu consigo manter um certo registro de tudo que eu comprei, se já chegou ou não, porque às vezes a empresa não manda e tal. Eu nunca tive esse problema, mas vai que. E por essa aba de livros comprados eu faço um certo controle, é muito útil. E o último jeito que eu registro as minhas leituras, que eu falei que é um jeito mais analítico, é quando eu faço as resenhas, é quando eu participo de fóruns e de encontros sobre os livros. E nesses momentos, esses são os mais importantes, eu acho, que eu consigo elaborar e organizar as histórias dos livros na minha cabeça. Então esse contato que eu tenho com vocês, de conversar nos comentários, conversar no Face com alguns, no WhatsApp e tal, conversar ao vivo também, que é bom, né? Isso pra mim é o mais importante, assim. Por isso que eu peço sempre que vocês comentem, que eu gosto muito de falar dos livros com vocês. E é isso. Então eu espero que essas dicas ajudem alguém aí a se organizar. Eu sou bem organizada com coisas de trabalho, de leitura. Eu não sou muito organizada com a minha casa. Tipo, ela é limpinha, mas ela não é muito organizada. E com o meu armário. Eu detesto arrumar roupa. Mas com lista, adoro fazer lista, caderno, aí é uma belezinha, viu? Eu espero que essas dicas ajudem vocês a ler um pouco mais, a ler melhor. E me contem nos comentários se você tem algum método especial de registrar suas leituras, de marcar os livros e assim por diante, tá bom? Deixa um joinha se você gostou, me ajuda muito. Se inscreva no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!